Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. É um prazer estar aqui com quem nos acompanha e também seja muito bem-vindo quem está vendo a gente pela primeira vez, né? A gente está há algum tempo num tema tratando a soberania, providência, e hoje nesse episódio, que é o episódio de número 89, o tema específico, o subtema dentro desse tema maior é providência, soberania e o problema do sofrimento. Hoje nós vamos focar mais especificamente esse binômio entre soberania divina e o sofrimento humano. Eu sou Timóteo Madaleno, eu apresento esse podcast, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia pela UNB, eu sou professor de psicologia e educação do IFG no campus Goiânia e eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio Ivan de Oliveira está aqui do meu lado. O professor Cláudio também é psicólogo, é professor de psicologia da PUC de Goiás, ali ele ministra as disciplinas de História e Epistemologia da Psicologia e também Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo. O professor Cláudio ele tem uma formação em Teoria Social, ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. Ele é doutor em Psicologia pela UNB, né, e acho que professor efetivo aí da PUC há muitos anos, né, professor? Sim. Professor Anderson Cleiton Pires, ele é filósofo, sociólogo e teólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. O professor Anderson tem uma formação mais ampla, né? Eu costumo resumir bastante aqui. Bem, sobre o tema que nós vamos tratar hoje, eu gosto de deixar muito claro para quem nos acompanha que esse é um podcast sobre vida cristã. Então a gente quer tornar claro o Evangelho, que é a base da fé cristã, o conhecimento da fé cristã, a base para a nossa vida nesse mundo atual. Então a gente tanto trabalha temas que ajudam a tornar claro o que é a fé cristã, né, tentando desanuviar os ruídos que tem por trás de doutrinas e tipos teológicos e várias outras coisas que ao longo do tempo, né, foram dificultando a compreensão talvez do que é fé cristã e o que não é fé cristã. E ao mesmo tempo nós também tratamos de temas à luz da fé cristã que são importantes, que são relevantes para pensarmos a nossa vida no mundo atual, no mundo que a gente está agora, no mundo complexo que a gente está agora. Então não é nosso interesse, não é, fazer um exercício filosófico ou teológico sobre nenhum desses temas. Nós queremos que aquilo que é ouvido seja bem compreendido e faça diferença para você pensar a sua vida no seu cotidiano. Aqui agora especificamente, a gente está pensando sobre a soberania de Deus, nesse binômio de como ela toca um problema que é um problema presente, muito importante da vida de todos nós, que é o problema do sofrimento. Então vamos lá, vamos começar. O professor Cláudio vai fazer uma introdução. O professor Anderson quer começar. Bom, esse é um tema que esteve presente ao longo da história da fé cristã e a possibilidade de pensar a relação entre a soberania divina na história, a providência, não é? E o problema do sofrimento. Me parece que até hoje há muitas pontas soltas quanto à reflexão que foi feita até agora sobre esse problema. E do nosso ponto de vista, nos interessa aqui lidar com um problema hoje no cenário brasileiro, que é o problema do risco da apostasia, não é? A relação entre sofrimento e soberania divina no cenário brasileiro ganhou muita atenção, sobretudo a partir do aparecimento da confissão positiva no cenário brasileiro, não é? Lembremos que essa afirmação da confissão positiva foi interpretada pelo professor Anderson na tese de doutorado dele como uma relação de acomodação entre a religião, não é, e esses movimentos de tendência da globalização, sobretudo a globalização do ideal de vida feliz. O ideal capitalista de vida feliz, portanto, se entendeu que
Deus está presente na vida do indivíduo à medida em que acontece o progresso de natureza material, à medida que existe a saúde física, não é? Existe aí um ideal psicofísico de saúde que é colocado pela confissão positiva. Portanto, a confissão positiva pensa de forma simplificada, de forma dualista, não é? A realidade. Existe o bem e o mal na história, não é? Mas o mal, ele nega de alguma forma a presença de Deus na nossa vida. E é aí que está colocado o risco da apostasia, porque a confissão positiva, ela foi influenciada por uma obra de um coreano chamado Paul Yong-cho, né, A Quarta Dimensão, que procurou dar ao indivíduo mais ou menos a ideia de mentalizar as coisas que ele pretende que aconteça, que afetem a realidade, não é? Então parece que a fé é tanto um poder para reverter o sofrimento, o mal na história, quanto é também contraditoriamente, não é? A causa inicial disso é Deus ou é a fé exercida pelo indivíduo? E há um terceiro componente na eclesiologia, que é a igreja que faz isso, não é? Então você tem três elementos aí que competem por essa ação causal no sentido de reverter o mal na vida do indivíduo. O problema é que essa forma dualista de tentar compatibilizar a presença de Deus na nossa vida versus a presença do mal, à medida que se reverte o mal, o sofrimento, ela apresentou uma fragilidade no mundo cotidiano brasileiro, não é? Parece que a gente assiste hoje uma descredibilização, um desinteresse progressivo pela confissão positiva, porque ao longo da história nós vimos que não houve o enriquecimento, não houve o progresso daqueles que iam para a igreja para conseguir isso, e mais recentemente nós tivemos um problema grave, que foi a pandemia, quando a morte passou e levou as pessoas indiferentemente dentro e fora da igreja. Aqueles que supostamente tinham a fé para reverter o fato negativo da história, não é? Foram tão afetados quanto aqueles que supostamente não tinham. Então a gente vive uma situação que parece ser marcada por um novo pessimismo, talvez um movimento de tentação à apostasia no cenário brasileiro, por conta desse pensamento dualista, não é? O mal, o sofrimento nega a presença de Deus, e o bem, o prazer, o progresso material afirma a presença de Deus. Então parece que nós estamos confrontados com a necessidade de uma compreensão que seja mais madura e que possa guardar a possibilidade de preservação e saúde da fé no cotidiano do cristão no Brasil. Eu acho que eu vou ter que fundamentar a compreensão hermenêutica do Novo Testamento para quem está nos ouvindo. Eu estou um pouco gripado hoje, então o nariz está um pouco congestionado, né? Mas é preciso esclarecer, sobretudo para aqueles ouvintes que já estão na igreja evangélica já há uns 30, 40 anos, e para aqueles que estão mais recentes também, algumas mudanças no itinerário da construção do mundo ou do sistema de crença do mundo evangélico, vamos chamar assim, né? O mundo evangélico. No mundo evangélico existe o pentecostal, existe o histórico tradicional, existe o neopentecostal de primeira onda e o neopentecostal de segunda onda. O neopentecostal de primeira onda aconteceu foi um achado, foi um evento, foi um advento no Brasil, influenciado por
por um movimento que acontece nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, e que apresenta o Evangelho como sendo uma fonte de riqueza, plena felicidade. Essa apresentação que se vislumbrou dentro do arcabouço dos chamados pregadores, né, da teologia de confissão positiva, acabou criando um cenário de otimização da experiência humana na história. Portanto, invertendo aquele paradigma, aquela compreensão hegeliana de que a história não é um lugar para se viver e se experimentar a felicidade, essa teologia de confissão positiva fez exatamente uma afirmação contrária a essa, de que a experiência humana ela pode alcançar a plenitude dentro da história, a plenitude da felicidade, e essa plenitude da felicidade envolve a saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde da vida financeira de uma pessoa. Então, o tripé desse ideal é o ideal que abarca tanto a saúde do corpo, quanto a saúde da alma, quanto a saúde do bolso, né? Então, esse é o tripé. Eu me lembro de ouvir essa pregação pela primeira vez numa igreja histórica, uma igreja de confissão calvinista. E, para minha surpresa, esse pregador foi convidado pelo pastor que era um pastor efetivo da igreja, né? E aí ele começou a fazer algumas afirmações estranhas que eu ainda não tinha ouvido, né? Como você precisa saber reivindicar as promessas de Deus para a sua vida. Eu pensei, mas complicado porque primeiro porque não existe uma promessa específica para o Anderson na Bíblia. Não existe uma promessa específica para o professor Cláudio na Bíblia. Não existe uma promessa específica para o professor Timóteo na Bíblia. Não existe lá o nome dele. Para o professor Timóteo a promessa é essa. Para o professor Cláudio a promessa é aquela. Para o professor Anderson a promessa é essa. Não existe isso. Nem para nós aqui, nem para todos que estão nos ouvindo. Então isso é uma ilusão que foi criada por essa teologia e que tornou o conceito de soberania um conceito distorcido, porque ele acaba sendo psicologizado, né? Ele acaba sendo colocado dentro de uma compreensão ou uma concepção de mundo em que o homem precisa ser necessariamente privado da experiência do patos, como se a experiência do patos fosse causada pela própria ação e movimento da providência dentro dessa circunferência, que é essa circunferência que tem que ser concluída e tem que ser conclusiva, porque ela tem um desfecho, e o desfecho está no fim da história, no escatom, né? No período em que a convergência de todos os processos chegam à sua plenitude, ao seu pleroma, né? Pois bem, para inspirar e, em um certo sentido, também para reforçar a primeira leitura que eu fiz agora, é que essa teologia de confissão positiva, ela ignorou uma informação que no escopo do Novo Testamento aparece de uma forma relativamente clara para quem lê com atenção os escritos do Novo Testamento. Não existe no Novo Testamento nenhum tipo de proposta de uma compreensão
metafísica, seja da saúde, seja uma metafísica da prosperidade. Portanto, a saúde psicofísica, esse conceito psicofísico foi muito usado pelo Max Weber. Então, era um conceito que geralmente se deduz dele, né, essa junção de uma realidade que tem que ser plena tanto do ponto de vista da alma, da experiência humana, quanto do ponto de vista da sua sobrevivência. Ele tem que, mais do que sobreviver, ele tem que alcançar um cume, uma plenitude no sentido da sua experiência como um ente que está aí para a vida para prosperar, né? Eu criei um clichêzinho para caracterizar esse movimento chamado de neopentecostalismo por alguns sociólogos brasileiros. Acho que, se não me engano, foi o Ricardo Mariano, que foi um sociólogo que criou esse conceito. Eu contestei o conceito. Aliás, eu até admiti que ele pode ser aplicado relativamente a alguns movimentos, mas não para todos. Não para todos os movimentos e submovimentos que acontecem dentro do âmbito do movimento neopentecostal. Acho que, quando se generaliza, a gente perde a capacidade de enxergar a diferença entre pequenos, eu diria, submovimentos, né? Então, existem igrejas e igrejas. Existem igrejas que tinham uma tônica diferente de outras dentro desse chamado âmbito do neopentecostalismo, né? Pois bem, não existe metafísica no Novo Testamento para prosperidade. Não existe metafísica para o conceito de felicidade. Deus é responsável pela felicidade. Isso não é a crença do Novo Testamento. Havia essa crença, ou pode ser, de uma certa forma, pode ser parcialmente inferida no Antigo Testamento. Mas não tem que ser lido com muito cuidado, para não se chegar a extremos, compreensões extremas, né? E também não existe metafísica para o sucesso. Aliás, o conceito de sucesso é um conceito estranho. Eu estava ouvindo na internet ontem um pastor relativamente enfurecido com a crítica que ele faz às igrejas que pertencem a esse movimento neopentecostal de primeira onda, que eu acho que é uma crítica que já tem que ser moderada, porque o movimento neopentecostal de primeira onda é um movimento que se fundamentou basicamente na chamada teologia de construção positiva. Isso já enfraqueceu bastante. Hoje, as igrejas que foram pioneiras desse movimento na década de 70 e 80 e um pouco de 90 também, elas já estão fracas, elas já não crescem mais como cresciam, e já existe uma certa recusa por parte de muitos evangélicos que deixaram de frequentá-las, né? Então elas estão diminuindo, elas estão perdendo demanda, elas não conseguem mais convencer com o discurso, elas não conseguem mais convencer com o público, o grande público, né? Que Deus tenha nessa mensagem da prosperidade, o crer implica prosperar, né? Esse foi um clichêzinho. Eu escrevi um artigo muitos anos atrás para uma revista, que é inclusive uma revista de esquerda. É uma revista de esquerda no Brasil, que ela é produzida lá em Minas Gerais. E o pessoal tem gente boa, né? Eu mantive contato com eles por alguns anos, hoje eu já não tenho mais. Perdi o interesse à medida que a disputa política ficou muito polarizada no Brasil, eu acabei tendo que me afastar.
Mas eu gostava de publicar, apareciam reflexões boas dentro dessa, que eram publicadas por essa revista, né? Pois bem, então eu que escrevi um artigo lá e a síntese, né? Eu diria, é um adágio característico do movimento neopentecostal de primeira onda, crer é prosperar. Não. Essa metafísica, essa crença de uma metafísica do sucesso, ela não tem amparo nem exegético, nem teológico. Não existe um amparo exegético para quem faz exegese séria. Eu não sei se esses que defendem a teologia de confissão positiva sabem fazer uma exegese séria. Muito provavelmente não. Uma exegese comprometida com procedimentos que sejam acadêmicas, cientificamente bem fundamentados, né? Acho que eles não tiveram a chance de passar por uma formação sólida, eles não têm artigos publicados em revistas importantes para tornar a mensagem e a pregação deles bem amparadas, né? Do ponto de vista da fundamentação teórica, né? Então, a gente tem que já ter uma certa reserva, porque boa parte dos defensores da teologia de confissão positiva são leigos. Boa parte. Se não, professor, é uma afirmação importante que o senhor está fazendo, porque acho que tem que ser dito, né, se apresentaram como mestres, como pessoas altamente habilitadas para fazer uma interpretação muito bem fundamentada do Novo Testamento e até do Antigo Testamento. Obrigado, professor, pela intervenção. É isso aí, o professor acabou de dizer. Eles se apresentavam, eles se deixaram ser. Eu conheço até um hoje de Brasília, que tinha uma comunidade aqui em Goiânia, que depois houve uma ruptura entre ele e um outro líder. Ele foi para Brasília, ele se apresenta até hoje. Ele costuma se apresentar como um grande mestre. Não só ele, como a esposa dele também. E, infelizmente, isso é ruim, porque eles não são mestres. Eles têm carismas, eles são líderes, mas não são mestres. Bem, mas esse não é o tema nosso de hoje. Nós vamos falar sobre a didascalia, o didásculos, né, o mestre. Nós estamos aqui para falar sobre soberania e o sofrimento humano, mas eu estou fundamentando para ajudar vocês a compreender o que o Novo Testamento não fundamenta, e, portanto, a mensagem da teologia de confissão positiva, ela coloca em xeque o conceito de soberania. Mas não só ela coloca em xeque o conceito de soberania, mas coloca também em xeque o conceito de sofrimento. Por isso que eu estou tendo que explicar, fazer um preâmbulo, né, um prelúdio, para vocês terem ciência de que há uma ausência de fundamentação do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista exegético, do ponto de vista teológico, para a chamada teologia de confissão positiva. Pois bem, mas o conceito de soberania, ele se tornou muito mais confuso, porque boa parte da liderança evangélica compreende o conceito de soberania. Preste atenção nisso que eu vou falar agora para vocês. Compreende o conceito de soberania como um modus operandi. E o conceito de soberania não pode ser compreendido como modus operandi. Existe até no dicionário uma definição que diz assim: soberania é o poder supremo, seja de Deus, seja do Estado, para criar leis, administrar seu território e conduzir seus assuntos internos e externos sem interferência estrangeira. Aqui se refere mais a uma definição política. Mas a Deus significa isso, soberania é um poder, é um modus operandi. E não é modus operandi. A soberania é um conceito que define status quo. É um status, é uma condição. Deus é soberano, mas isso não significa que Deus, como soberano, opera dessa ou daquela forma. É a providência que é o modus operandi de Deus. E Deus age de uma forma ou de outra
de forma soberana, mas o soberano aqui significa que Deus tem uma autoridade que não pode ser questionado por nada e por ninguém, e que é por conta dessa autoridade é que todos os processos da história são atraídos para ele mesmo. O apóstolo Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Note bem, aí está o status, a definição de status divino, a condição de Deus como um Deus soberano. Existe um autor que tocou um pouco nesse tema. Bem, ele toca em vários temas, mas o tema da soberania ele toca de uma forma como poucos. O autor é Wolfgang Pannenberg. É um autor que eu trabalhei muito na minha tese de doutorado. Ele é talvez o maior, eu considero, ele morreu já falecido, talvez foi um dos maiores teólogos da história da teologia alemã. Talvez foi aluno de Forrar, foi aluno de Barth, e ele foi, sem dúvida, um dos mais brilhantes interlocutores com a filosofia da ciência do século passado. Então, ele é autor de uma gama imensa de livros. Dele é a sua Teologia Sistemática, que foi traduzida para o português já em 3 volumes, pela editora Sinodal e pela Paulus, né? Editora Paulus. E é um autor extraordinário, mas é um autor que não é fácil de ser compreendido. Se você quiser ter essa experiência, você vai ler uma página, na segunda você vai se sentir perdido. Porque ele é muito complexo, ele costuma verticalizar muito o seu raciocínio, o argumento que ele está criando para justificar uma tese pretendida. Então, o Wolfgang Pannenberg, ele escreveu um livro sobre a cristologia, e nesse livro ele toca no tema Senhor, Deus é Senhor do futuro, né? Esse termo, Deus é Senhor do futuro, é um conceito, né, que precisa ser compreendido nessa perspectiva, que agora há pouco eu falei. Deus governa a história atraindo para si toda a realidade. Há uma convergência, mas a convergência se dá pelo aspecto, eu diria, distoante que as divergências ou a diversidade de fatos, os polos contrários, aparecem à medida que eles aparecem dentro desse cenário, né, presente-futuro, e aparece, às vezes, para nossa interpretação, aparece como problema, mas não como problema na perspectiva como o Pannenberg compreende o conceito de soberania. Soberania não é apenas para ele, um conceito que define que Deus está lá no fim, e ele garante que a convergência de fatos vão garantir, tem uma garantia, tem um destino garantido, né? Não, é mais do que isso. Significa que Deus é Senhor, porque ele atrai toda a realidade em si e para si. Isso aí é uma forma que Pannenberg desenvolve no seu raciocínio e que ratifica, que endossa a interpretação que o próprio apóstolo Paulo dá para o conceito, né? Muito embora Paulo não usa mais o conceito de soberania, mas ele diz que Deus trabalha em todos os fatos, ele trabalha em toda a circunstância, o conceito que ele cria aí para mostrar essa sinergia, esse trabalho de cooperação, o conceito sinergia ou sinergei no grego, né? Então significa que a soberania como status não significa
não significa ou não implica compreender que Deus controla todas as coisas. Isso é um problema, porque se Deus controla todas as coisas, aí nós vamos cair no problema do nosso podcast, do tema do nosso podcast passado. Deus criou a liberdade, então Deus não pode descartar a liberdade, porque a liberdade, ela é uma parte constitutiva que não pode ser nem tirada e nem dissociada da pessoa humana. Portanto, a pessoa humana, uma da sua composição, um dos seus predicados, que são, eu diria que é o mais o mais fundante de todos, né? A liberdade. Portanto, se nós temos que garantir a presença da liberdade como atributo humanamente indissociável, então nós não podemos relativizar o conceito de liberdade ou o atributo de liberdade com o conceito de soberania, e nem podemos jogar um contra o outro, como se tivéssemos a intenção de colocar em xeque o fato de que, por Deus ser soberano, o homem não é totalmente livre, ele não pode fazer todas as coisas que querem. Mas se não tivesse essa relação de que o homem é livre, portanto, ele escolhe, ora, então, por que ele vai ser colocado em situação de réu no juízo final para responder por escolhas que ele não tem plena autonomia, ele não tem plena autonomia para fazê-las? Não faz sentido. Eu acho que boa parte dos teólogos não levaram a sério essa questão. E, infelizmente, ou não levaram a sério ou não compreenderam corretamente. Eu prefiro o primeiro, que não levaram a sério, porque o segundo seria muito feio, né? Estudam, não entendem, parece, o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento é o conjunto de literatura que está presente nele? Será que é de fato tão complexo assim para as pessoas não terem nunca a condição de compreender minimamente aquilo que é fundamental nele? Às vezes penso que sim, mas eu acho que se compreendermos conceito de soberania como status e não como modus operandi, então significa que existe uma distância entre Deus e a liberdade. E essa distância, ela não pode ser rompida, ela não pode ser maculada, ela não pode ser corrompida. Essa distância, ela sempre esteve presente, razão pela qual, quando Adão e Eva fazem a escolha, eles fazem a escolha com Deus ausente do jardim. Deus está ausente. Obviamente que essa ausência de Deus é uma ausência que tem que ser compreendida não como ausência no sentido de desconhecimento do que estava acontecendo ali. Porque se a gente entende que só pelo fato de Deus não estar presente no Éden, quando macho e fêmea fazem escolha, no Éden, a escolha pela queda, que desemboca na queda, então significa que a gente está limitando o conceito de onisciência de Deus, né? De pleno conhecimento de Deus, que ele tem da vida e de todas as coisas, né? Pois bem. Professor, pode falar, professor Timóteo, rapidinho, só estava pensando que, do contrário, ele conhece, ele sabe, mas se ele intervém o tempo todo, ele transforma o humano numa marionete, né? E não é essa a ideia. Lembrando a frase do podcast passado, não é? Deus não interfere na liberdade, não é? Ele interfere nos fatos. E considerando o que o senhor está dizendo hoje, se Deus não interfere, a soberania não significa interferência na liberdade do indivíduo, o indivíduo escolhe, então também significa que a soberania de Deus não significa anulação das consequências da escolha.
e essas consequências incluem a possibilidade, o fato do sofrimento na história. Né? Pois bem, nós vamos caminhar para isso que o professor Cláudio está nos trazendo aqui agora. Há uma evolução, há uma progressão, né? E os desdobramentos são relativamente previsíveis. Desta não comerás, porque no dia que dela comer, olha a previsão, morrendo, morrerás. Essa é a previsão. Então ele expõe uma situação que pode desembocar prejuízos para a própria história da humanidade. A história em que o Adão pratica a ruptura. Ele, por ato, por escolha, pratica uma ruptura. Mas eu e você, todos nós, sofremos com essa escolha dele. Porque a partir dele, pelo menos na compreensão de Agostinho, e também na compreensão de Paulo, sobretudo, a compreensão de Paulo, existe uma solidariedade, existe um movimento de reprodução de comportamento de uma psicologia humana que altera o seu modus operandi a partir do fato, a queda transcendental, ou melhor, a queda do Adão lá no Éden. Eu prefiro não usar o conceito de transcendental, porque é um conceito de origens, e é um conceito também que tem que ser compreendido e interpretado com cuidado. O Paul Tillich faz uso dele para interpretar, para definir o conceito de alienação que ele pega do Hegel, mas ao mesmo tempo é um conceito que tende a filosofar, ontologizar ou filosofar muito a compreensão que se tem da própria queda, né? Ele diz que a queda é uma transição, é um momento de transição de um modo de existência essencial, né? Ou da essência para a existência. Aí eu não vou entrar muito no mérito dessa definição, senão a gente gastaria muito tempo aqui. Mas isso está na sistemática do Paul Tillich, que também, para quem quer conhecer melhor esse pensamento em Orígenes, lê um pouco mais sobre Orígenes, né? Ele tem obras e tem inclusive intérpretes, o Paul Tillich é um deles. A História do Pensamento Cristão, uma obra do Paul Tillich que pode ser lido por qualquer um aí que tenha interesse, né? Pois bem, o conceito de prolepse, então, mostra esta relação entre Deus como Senhor e os fatos que têm desdobramentos em processo dialético que culminam, tem um objetivo, ou tem como meta chegar a um fim, né? a um momento de pleroma, a uma apoteose, e que essa apoteose acontece exatamente quando a sentença de Deus, da providência sobre um determinado momento da história, alcança um limite de plenitude que não há como pensar algo além daquilo. Isso, no Novo Testamento, acontece na ressurreição. Portanto, quando se fala de ressurreição como fim da história, segundo compreende Pannenberg. Aí entra o conceito de prolepse, né? Esse conceito de prolepse é usado, eu já falei aqui em outros podcasts, vou repetir. Na verdade, é um conceito criado pelo próprio Pannenberg e que foi muito utilizado também por outro teólogo, né, que é chamado teólogo político, e Jürgen Moltmann. Esse teólogo Jürgen Moltmann foi o teólogo que eu usei para minha tese de doutorado. Eu interpretei o pensamento dele, a hermenêutica política de Jürgen Moltmann, né? Então, acho que é um conceito interessante porque estabelece um elo entre o presente e o futuro, né? Ou como é que se chega à compreensão de fim da história para o Pannenberg?
como é que o futuro se aproxima do presente, ou melhor, como é que o futuro é antecipado para o presente, né? Então ele diz que a ressurreição é um fato e é uma revelação da história que mostra que na plenitude, lá no fim, todos seremos e chegaremos na mesma condição e na mesma constituição, eu diria, biopsíquica, que o conceito de ressurreição do Cristo como o primogênito, né, da criação, foi apresentado pelo apóstolo Paulo, sobretudo em Romanos, capítulo 8, né? Veja bem, futuro e presente, esse é o nosso problema. Nós sempre estamos tentando interpretar o presente à luz de uma projeção que nós fragilmente tentamos construir em relação ao futuro. Isso é uma criação nossa, por isso que o conceito de escatopraxia, que é um conceito que foi tratado pelo antigo Papa, quando ele ainda era teólogo, o Ratzinger, ele escreveu um livro, e nesse livro ele usa o conceito de escatopraxia, né? Significa isso, significa que as aspirações humanas informam um conjunto de sensações que aparece num clamor em relação ao desfecho do processo histórico, é basicamente motivado pelo desejo de dar um ponto final, um basta à experiência de sofrimento humano. A nossa canga é tão pesada que nós, quando projetamos a nossa esperança escatológica, nós não projetamos a nossa esperança escatológica porque há em nós o desejo de que o Cristo volte, mas a esperança de que que o sofrimento tenha um fim. Né? Então a motivação é prática, não é uma motivação teológica. E por isso ela é escatoprática, né? Pois bem, eu dei aqui a base para vocês entenderem então como é que a coisa funciona. A teologia de confissão positiva, se compreendesse essa base, ela perderia a sua sustentabilidade. Uma outra questão que precisa ser tocada é que não foi a Deus, na condição de soberano, que cria no problema do sofrimento, a realidade do sofrimento. Ele não criou. Quem criou foi o ser humano no uso da liberdade. Foi o ser humano no uso da liberdade que cria a realidade do sofrimento. Porque é assim que se deve interpretar. No dia que dela comer, ou seja, aí está o uso da liberdade. Então nós estamos endossando, primeiro, que por causa da escolha, há uma consequência. Sempre há uma consequência porque há uma escolha a ser feita. Então a consequência é: morrendo, morrerás. Veja bem, se o sofrimento é uma criação da liberdade humana, por que nós temos que responsabilizar Deus? E mesmo que às vezes culpar a Deus, responsabilizar no sentido mais maldoso, que a gente está querendo atribuir uma culpa a Deus, pelo fato de nós termos que viver com esse status. O sofrimento humano na questão do ponto de vista antropológico é um status. Não é um fato, mas também é um fato. É um status e também um fato. É um fato à medida que se entende que há uma relação entre o uso da escolha e as consequências que vêm dessa escolha. Então, a liberdade, ela é usada, e como fruto da liberdade aparece o fato histórico, que é o fato da liberdade. A liberdade é um fato criado, o sofrimento é um fato criado pela liberdade, como escolha.
Mas, ao mesmo tempo, o sofrimento é um status. Por quê? Porque a partir do fato criado pela escolha, agora o homem passa a ser um ser para a morte. Mas não é o ser para a morte, é o ser para a morte, o ser aí para a morte. É somente isso. Pois bem, então, se o sofrimento é a criação da liberdade, nós não só não podemos responsabilizar no sentido culposo, ou como se Deus tivesse diretamente a responsabilidade sobre o fato criado, e ele não tem. Portanto, esse prejuízo é um prejuízo que faz parte da constituição e da história humana, e que deve ser definida a partir do conceito de déficit ontológico. O déficit ontológico é um status que define a condição humana de fragilidade. Portanto, por causa dessa condição de déficit, porque houve uma interferência marcada por uma desobediência que fragiliza tanto a percepção do homem acerca do seu futuro, portanto ele não vê a consequência daquilo, de uma escolha que ele está fazendo, por isso é um ato inconsequente, como também ele não percebe a seriedade que significa lidar de forma responsável com essa escolha, mas num contexto onde não há garantias. Portanto, a história agora passa a ser um lugar e um cenário sem garantias, de existência sem garantia para a história humana, ou para um humano na história, né? Perdeu a garantia. Nós perdemos a garantia. A garantia de que nós não só poderemos gozar da plena felicidade, se é que isso foi provado pelo Adão, porque o conceito de felicidade é um conceito moderno, e, portanto, nós temos que entender os limites do conceito e saber se é apropriado aplicá-lo lá atrás, na história, que nada de moderna tem, que é no Éden. Então, veja bem, nós temos no Éden um modelo de, entre aspas, de sociedade simples, relativamente complexa, não, mais simples. Existe um grauzinho de complexidade, mas um grau de complexidade simples, e que não dá para ser comparado com o modelo de sociedade que a modernidade traz. Sobretudo o que a modernidade hoje, contemporânea, traz para o conceito. Porque hoje o conceito de sociedade é um conceito que, se pensado, não há como comparar, não há um equivalente lá atrás, né? E, portanto, quando pensar felicidade hoje, não dá para ser, não dá para fazer aquela costura que geralmente a teologia de construção positiva faz, de que é invariável. A promessa lá atrás, quando o conceito de sociedade simples existia, ela se estende para os tempos de hoje. Não. Primeiro, porque o conceito de felicidade não existe como proposta de vida no mundo, de vida humana no mundo. Não existe isso. Segundo, porque quando se quer, de forma forçosa, depreender isso como mensagem da Bíblia, se corre o risco de colocar Deus numa condição de fragilidade. Porque quando acontece, por exemplo, algum acidente, algum advento que cria uma perplexidade a nível global, a nível internacional, como foi, por exemplo, a história, o episódio da Segunda Grande Guerra Mundial, e com a experiência que nós tivemos daquele holocausto do Auschwitz. Então, como é que se vê Deus naquilo?
naquele ato cruel que foi praticado pelo nazismo. É complicado, mas tem gente que atribui, como se Deus tivesse a responsabilidade direta por aquilo que o nazismo executa contra os judeus. E tem gente que defende. Não significa que aquele fenômeno, aquele advento, aquela experiência que foi registrada historicamente, experiência dos judeus, ela traz cruzamento. Existe uma finalidade para ela. Ela está inserida dentro de um processo maior. E quando Hegel fala sobre a relação entre a providência e a história, ele inclui as partes que são contraditórias, que estão inseridas dentro desse grande movimento, como parte sinergética de uma caminhada para o fim. A gente sabe que a redenção é uma promessa porque Deus se apresenta como redentor da história humana, da pessoa humana. Então, se ele se apresenta como Deus Salvador e redentor da história humana, então nós temos que ter clareza que se ele está presente como soberano, a redenção tem que ser considerada basicamente como uma consequência inevitável, né? O professor Cláudio está querendo fazer alguma pergunta? O senhor, em outro momento, o senhor falou, se referindo também a essa compreensão do paradoxo, não é? Na história, se referindo talvez ali ao capítulo 8, o apóstolo Paulo fala desse momento de tensão que é vivido lá em Roma pela perseguição, capítulo 8 de Romanos, né? Pela perseguição romana aos cristãos, mas naquele momento que o senhor estava fazendo essa interpretação, o senhor fala de um eu paradoxal. Parece que essa compreensão madura da fé que o senhor está apresentando aqui, ela também acaba provocando, pelo menos num primeiro momento, no cristão, uma experiência de uma cisão, um eu paradoxal, um eu que aceita e um eu que rejeita também. Essa própria compreensão, eu estou correto? Sim. Esse conceito, ele está encerrado dentro de um outro conceito, que é o conceito de déficit ontológico. Déficit significa que existe o suficiente, mas não o completamente suficiente. Existe o necessário, melhor dizendo, mas não existe o suficiente. É o necessário não suficiente. Então nós lidamos com isso, e por causa do conceito de déficit ontológico, a experiência humana na história se torna uma experiência pato-determinada. Não tem como ser diferente, porque se a gente usa a lógica é se o homem ele mantém limitações, se ele nele está presente claramente certas atributos dos quais pode se deduzir a sua fragilidade. É uma fragilidade que é ôntica e que é ontológica ao mesmo tempo. Então, nós temos na completude, no conjunto da obra, que é a pessoa humana, uma fragilidade que é autoconstitutiva e é também imposta pela sua própria, seu próprio status. Quando nós falamos de déficit ontológico, isso é um status. Não é pecaminosidade. A pecaminosidade é um tema que a gente pode até trabalhar, mas veja bem, lembra aquela expressão que a gente cansou de ouvir de alguns líderes evangélicos que dizem: eu sou um pecador, o que esperar de um pecador? Isso é errado, é complicado compreender, porque isso força a gente fazer uso instrumental da liberdade
de uma forma meio que teatral. É tratar o conceito de liberdade, mesmo depois da queda, de uma forma teatral. A responsabilidade, veja bem, a responsabilidade de se levar a sério a fé cristã não é quando a gente vai para uma igreja participar de um culto, e nem quando a gente faz parte de um coral ou de um grupo musical que apresenta de domingo a domingo algum repertório musical nos cultos, não. Porque, veja bem, os movimentos que aí estão, os movimentos da música gospel, a impressão que a gente tem é que agora esses movimentos representam a fé cristã, mais do que a própria instituição igreja evangélica. E eles estão ganhando muito mais adesão do que a própria igreja, porque a igreja, a gente não tem um ex-participante do movimento gospel. Não, a forma como se diz eu sou um ex-participante, né? É um ex-participante da igreja evangélica. Agora não faço mais parte, eu sou um desigrejado, né? Mas não tem o cara que era um ex do mundo, que fazia parte do mundo gospel e agora não faz mais. Existem pessoas até que deixaram de frequentar a igreja, mas não deixaram de ouvir e de participar de alguns shows que o pessoal do movimento gospel oferece aí, para quem gosta, né? Então, veja bem. O senhor acha que esse movimento que é constatado, o movimento o IBGE chama do sem igreja, não é isso? É isso mesmo? Eu estou me lembrando da pesquisa lá do orçamento. Sem igreja. Aqueles que não deixam de se identificar como evangélicos, no caso dos evangélicos, né? Mas, ao mesmo tempo, não se vinculam a nenhuma instituição. Então, mas agora, parece, o senhor está falando de um novo momento. Vou chegar nele agora. Que de aderência a a uma vida, né, de contato com o movimento gospel, não é isso? Sim. Sim, então isso aí parece chegar ao que a gente estava dizendo antes, né, que é a descredibilidade da própria confissão positiva. Sim. Então, a via de acesso à fé, a forma como eu compreendo que eu estou levando a sério a fé cristã, não é pela via, né, de adesão a esse movimento gospel. Sim. O cara vai lá, levanta a mão, chora e volta e fala assim, foi uma beleza, foi uma bênção. No show, eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus. Não. Sim. Isso é a balela. Desculpa a juventude que está falando isso, mas isso você está iludido. Parece que Nova Vida parece ser interpretado dessa forma também na novela da Record. Jesus, o conceito de nova vida, muito pouco lá tem qualquer relação com uma mudança de natureza ética, mas um encontro com Jesus que preenche um vazio. Sim, sim. Portanto, o conceito de kainé, antropon, que é usado muito frequentemente no Novo Testamento, kainé antropon, kainesis, são conceitos que no grego sugerem exatamente a ideia de nova criação, mas uma nova criação que se dá a partir da infusão. A infusão, ou a irrupção dos predicados morais que estão sendo oferecidos com o advento do Espírito, as obras do Espírito, obras da carne, obras do Espírito. Uhum. Quem possui, quem vive no Espírito, reflete as obras do Espírito. Portanto, as obras significam predicados morais. Quem quiser entender bem isso, tem os nossos podcasts sobre a conversão lá atrás, né? Pode procurar. Então, veja bem, quem quer levar a sério a fé cristã tem que mostrar isso no seu compromisso ético, o impacto que a conversão ela produz em termos de visão do mundo e em termos de engajamento no mundo.
Mas não é engajamento segundo a teologia da política da libertação. Vem alguns pastorezinhos aí que antigamente eram conservadores, faziam parte de igrejas conservadoras, não vou falar o modelo aqui para não ficar muito evidente, lá de São Paulo, e que criou, e nós protestantes, na verdade a teologia da libertação é uma teologia que iniciou na Igreja Católica, mas existe uma versão protestante de teologia da libertação, e nós fazemos parte. Olha, vai estudar, meu caro amigo, vai estudar melhor o que é a teologia da libertação, história da teologia da libertação, para não ficar falando besteira. Nós não podemos participar efetivamente, ser colocado como parte integrante desse movimento que começou lá atrás. Começou há 40, 50 anos atrás, em diálogo com a teoria da dependência do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma praia que eu acho que eu consigo nadar nela. Eu tenho leitura nisso aí para te tranquilizar, te dar segurança que você está fazendo o entendimento errado da teologia da libertação. Falo diretamente para o responsável, quem sabe um dia ele vai ouvir esse vídeo, né? E os que vêm com ele, né? Vem um outro que já foi parte de uma famosa, né, agência de missão no Brasil, que agora não é mais nem evangélico, rompeu. Quer dizer, nós estamos vendo que a igreja evangélica ela estava passando uma crise com o movimento neopentecostal, de primeira onda. Aí teve que criar circunstâncias, criar meios para se desdobrar esse movimento neopentecostal de primeira onda no movimento pentecostal de segunda onda, cujo apelo agora não é mais a prosperidade. Não é para a prosperidade nem do corpo e nem do bolso. Agora é da alma. A mensagem agora que se prega, e a gente pode fazer uma avaliação disso nos cânticos que são levados hoje. Os cânticos hoje são cânticos que enfatizam. Professor, o senhor está dizendo que essa segunda onda neopentecostal está no movimento gospel, é isso? Não nele completo, mas eu diria majoritariamente está aí. Sim. Veja bem, se você vai aplicar uma perspectiva cristológica em boa parte dos hinos e das canções que se fazem hoje no mundo evangélico, boa parte delas apelam diretamente para a experiência de epifania. A experiência de epifania não é uma experiência que tem endosso da fé cristã. Porque se fosse endossada pela fé cristã, a implicação de assumir responsavelmente a fé cristã não poderia ter implicação ética, mas mística, e somente mística. Uhum. Razão pela qual o Karl Rahner fez aquela famosa afirmação: o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Sim. Quer dizer, vindo de um teólogo como Karl Rahner, a gente é um teólogo católico, né? Talvez o maior teólogo católico do século XX, a gente gera estranheza. Por quê? Porque se encerra a experiência futura que se projeta o cristianismo a partir do Vaticano II para essa experiência de transcendência que está na epifania. A fé agora, ela tem que produzir epifania. Não, a fé cristã não produz epifania. A fé cristã produz consciência ética, modo de viver e de apresentar a fé cristã como engajamento no mundo, não para transformar o mundo. O mundo não transforma. Jesus diz que o mundo é intransformável quando faz a afirmação de que ele é domínio do maligno, ele jaz no maligno, ele é domínio do maligno. Não há como transformar as estruturas sociais de uma coisa que já é irreversivelmente maligna. E a teologia de confissão positiva sonha em um mundo, uma utopia, um mundo em que haverá privação completa do maligno, pela via da teologia de confissão positiva, mas a teologia da libertação pela via do engajamento político.
para a transformação das estruturas sociais. Malignas, estou usando maligna aqui, mas não é bem o termo que eles usam. Perversas, né, das estruturas sociais. São então irmãos que não se reconhecem como irmãos. Mas estão caminhando de mão dadas, têm o mesmo ideal. Sim. É a transformação desse mundo. Veja bem, a fé cristã não fala de transformação desse mundo. Fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, a sentença para a transformação, o sujeito dela não é o mundo, mas é o antropos, é o homem, é a humanidade. Uhum. A fé cristã atinge consciência e não estruturas sociais. É diferente. Portanto, quando a gente pensa a perspectiva da experiência humana nesse horizonte, esse pato determinado que faz parte agora da contingência humana na história, como prejuízo gerado criado pela própria queda. Então, veja bem, a teologia da libertação tem o sonho de que, se mudando as estruturas, nós vamos conseguir atingir o ideal de felicidade, que é uma negação da própria fé cristã. Porque Jesus diz, olha, para quem está observando a história, note que haverá sempre o déficit. É uma negação do paradoxo também na teologia. É a negação do paradoxo também. Haverá sempre o déficit. O déficit ontológico é status. É status quo. Não é modus operandi, é status quo. Não tem como eu tirar isso da condição humana. Não tem como eu dissociar isso da condição humana, nem da contingência humana. Portanto, o meu movimento na vida, no presente, na história, para o futuro, é sempre claudicante. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Isso, prejuízo, portanto, é uma forma da gente entender que Deus não é responsável pelo sofrimento. E a soberania de Deus não pode ser usada para estancar um problema que foi criado pela liberdade. Uhum. E a gente tem que falar isso nas igrejas, para parar com essa... Para não falar palavrão aqui, né? Sim. Para parar com esse teatrozinho de moleque, de gente pequena, que tenta responsabilizar Deus por uma coisa que foi criada pelo próprio ser humano, pessoa humana. Portanto, Deus não tem que ter a obrigação de destituir a felicidade, o sofrimento do processo histórico. E o Hegel teve clareza disso. Uhum. Por isso que ele diz, olha, as páginas, o sofrimento representa as páginas em branco da história humana. O que tem numa página em branco? Nada. Então ele está dizendo, não existe. Não existe. Quem está olhando e vendo alguma coisa é porque tem problema mental. Tem problema mental. Quem quer a felicidade para a história humana tem problema mental. Quem quer trazer o céu para a terra vai trazer o inferno para a terra. Então, é uma relação que precisa ficar bem esclarecida, e eu acho que o nosso podcast tem essa responsabilidade. Porque esse é um tema que ou não conseguem falar, eu estou mais propenso para isso, acreditar que não consegue, nós não temos liderança para falar, porque não consegue falar sobre esse tema, e aí nós temos uma responsabilidade, porque se Deus nos chamou para falar sobre esse tema, da forma como a gente fala, então vamos falar. E vamos educar na fé essa geração inteira que está sendo iludida. Eu me lembro aqui de uma letra de uma música que eu acho que a geração mais nova não conhece. Mas uma letra do Roberto Carlos, foi escrita na década de 70, se não me engano, mas foi reapresentada por um grupo, Titãs? Um grupo do Rio de Janeiro, né? Se não me engano, eles são do Rio.
os Titãs, e o título é Preciso Saber Viver. Eu vou ler algumas partes aqui da letra da música, depois vocês procuram isso na internet. Ficou muito boa a música, muito bonita, muito bem cantada. Diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Outro refrão, outra parte. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. O meu escolher aqui ficou meio goiano agora, né? Pareceu o R puxado, né? Aí vem o refrão, né? É preciso saber viver, é preciso saber viver. Eu não sou muito bom para cantar, não, mas essa letra é uma letra extraordinária. Foi o Roberto Carlos que deve ter escrito ela, né? E o Roberto Carlos é o Roberto Carlos, né? Pois bem, se nós temos aqui, nós temos ainda um tempinho, né? Nós estamos ali, eu não enxergo muito aqui. 1h13 ali. Nós temos aí mais uns 15 minutos? Não? Não sei. Tem, ele falou que ok. Pode ir. Então, veja bem, eu acho que ficou bem compreendido hoje essa relação entre soberania, a providência. Não foi um tema tocado, mas ela estava sendo apresentada nessa articulação entre o conceito de soberania e sofrimento. Por que está sendo colocado? Porque a gente sataniza o sofrimento e a gente não vê uma relação de sentido teleológico ou sentido soteriológico, né, para a presença do sofrimento nesse processo de caminhada. Nós temos até o desfecho da própria história ou o desfecho da vida humana. A gente sataniza, e quando nós satanizamos, nós estamos dizendo o seguinte: a história não precisa da presença do mal e ela não pode ser construída a presença do mal. Por quê? Porque Deus só é o Senhor do bem, da felicidade, e Deus só pode operar na luz desses predicados, à luz desses predicados. Bem, vamos relembrar novamente. Eu já dei vários exemplos, várias vezes eu citei esse exemplo. Nós temos uma figura enigmática que aparece sem nome, sem endereço, sem referência familiar. Jesus é apresentado a essa pessoa. Ele está em condições complicadas, porque ele é uma pessoa que doente, condenado por uma doença. Os discípulos chegam até ele e as pessoas e querem uma resposta para aquela condição dele, a condição de déficit ontológico. A doença é um sintoma. A doença não é um status, é um sintoma da condição que é o déficit ontológico. A gente sofre por duas coisas: porque nós temos um corpo que é sofrível, que é suscetível ao sofrimento, e nós temos também um problema da reação, a reação que é criada a partir dessa nossa relação corpo-história, corpo e vida humana, que aí nós passamos a sentir a tristeza por causa de uma doença do corpo, né? Enfim, veja bem, Deus é Senhor da história, Deus é Senhor da prosperidade, Deus é Senhor da saúde plena, Deus é Senhor do futuro de sucesso garantido. Então, esses são os componentes estruturantes da teologia de confissão positiva. Só que ela não tem suporte no Novo Testamento. Ela não tem suporte, e se ela for colocada
para uma análise mais meticulosa, ela não vai ter base de sustentação quando quiser falar sobre 2 temas, sobre o tema da soberania divina e sobre o tema do sofrimento humano. Esse neopentecostalismo de segunda onda, ele é um neopentecostalismo que agora enfatiza não mais a prosperidade. Agora não é o ser, agora ser é prosperar, mas ser é ser curado. Mas o senhor ainda considera uma teologia de confissão positiva? Ainda, porque está muito relacionado a uma coisa, os movimentos, né, estão muito relacionados. Não fez um corte epistemológico que seja relativamente significativo para justificar um desmembramento, né, de um movimento com o outro. Mas, em grande parte, uma resposta a esse crescimento imenso de transtornos de natureza psicológica que a gente está vendo na sociedade. Já que a doença está aí, e nós não podemos negar, então nos dê a cura. Ele é mais sóbrio. Sim. O movimento neopentecostal de segunda onda, ele é mais sóbrio. Mais sóbrio do que o primeiro, porque o primeiro, ele simplesmente quer nadificar o sofrimento como realidade. Então, ele quer tornar invisível, desondificar o sofrimento. E isso ele não consegue. E o Covid veio aí, a peste veio aí, a pestilência veio aí para provar que não funcionou, não teve força. Por isso que o movimento neopentecostal perdeu a força. Não adianta, pode juntar todo mundo aí, ó, os líderes de todos, do Brasil inteiro, que representa ainda esse movimento que está para morrer, que é o movimento neopentecostal, ele está para perder fôlego. Aliás, ele já está sem fôlego. E aí, daqui a pouco ele vai ter que adotar uma outra imagem, botar uma outra ênfase na sua estrutura de discurso, porque, do contrário, ele vai perder visibilidade social, perder demanda social. As pessoas não vão ter mais interesse em participar desses grupos, dessas comunidades. Que também deve ser percebido como algo positivo, porque é a derrocada de um grande engano, de uma ilusão. Engano, exatamente. Então, veja bem, a vida tem que ser compreendida a partir de uma polaridade, o bem e o mal. Deus diz, olha, o fruto dessa árvore, se você comer, você vai ter essa experiência. Você vai passar a experimentar essas 2 coisas, o bem e o mal. O sofrimento representa o bem ou o mal? Para a compreensão humana, antropológica. Mal, né? O mal. Porque ela produz dor, sofrimento. Mas isso foi anunciado como consequência. Não dá para fazer de conta que não vai acontecer. É mais do que uma profecia, uma promessa, é uma garantia de que se dela comer, certamente morrerás. E não adianta fazer retalho, pegar salmos, pegar um negocinho lá do Novo Testamento, um versículo assim, etc., tirado de um contexto, e tentar neutralizar isso, esse fato, como se você pudesse fazer isso em exegese. Não pode. Como se pudesse fazer isso em interpretação do tema à luz do Novo Testamento. E não tem como fazer isso. O próprio Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição. A aflição é um efeito colateral de uma condição vivida, que é o sofrimento, é o déficit ontológico do sofrimento. Como se toma. Então, vocês terão essa experiência. Ele chama, não os fortes, mas ele diz, olha, os sadios não precisam de médico, dando ênfase não aos sadios, mas aos doentes. E eles os assumem, ó, vinde a todos que estão nessa condição, vinde a mim. Então, não tem como a gente estabelecer uma relação
de nexo entre o diabo e o sofrimento. O sofrimento é uma produção do diabo. Não foi o diabo que produziu. Para você que está me escutando, o diabo não tem participação no advento do sofrimento humano na Terra, no planeta, na história humana. Isso foi criação da liberdade. É o homem que é responsável pela presença. E nem o diabo pode ser responsabilizado e nem Deus. E se o homem não tem competência para remover isso da sua história, então vamos fazer o seguinte, vamos aprender a lidar com isso. A lidar com isso como um fato da história. É um fato criado pela liberdade. Agora, não pode ser um fato associado a um Deus que, mesmo sendo soberano, não estabeleceu uma relação de controle de uma escolha feita pelo senhor Adão e pela dona Eva. Eles escolheram e nós estamos pagando pato por isso até hoje. Porque há um desequilíbrio ontológico do ego ainda hoje. Isso caracteriza o nosso estado de doença. Por isso a conversão tem que ser definida e compreendida como cura ontológica do ego. E o ego representa a pessoa humana. Representa você, representa eu, representa ele, representa todos nós. Nós que estamos sofrendo no mundo, nós que estamos padecendo no mundo, nós que estamos gemendo no mundo. Paulo diz que a criação geme com a gente esperando a redenção. Então ele diz que é status da história humana. Essa condição de sofrimento, essa presença do sofrimento humano, melhor dizendo. Então não há como refutar isso. E aí, eu não sei se a gente dá por satisfeito ou satisfatória a reflexão feita sobre esse binômio, soberania e sofrimento humano, se a gente entende que foi suficiente, se não, a gente volta para abordar um pouco mais no próximo podcast. Mas se a gente considera que foi suficiente, então nós encerramos o tema hoje e voltamos no próximo podcast para dar um desfecho final para o tema maior, né? Que é providência e liberdade, né? Então, o que vocês acham? Os senhores que estão aqui, o professor Cláudio e o professor Timóteo, vocês acham que a gente pode dar o desfecho hoje? Para o tema, ficou bem casado? Ou não dá para fazer esse desfecho? A gente precisa de mais um. Na minha opinião, ficou muito bem relacionado com a reflexão anterior sobre providência e liberdade. Eu acho que se surgir alguma pergunta, a gente poderia até considerar, mas a mim parece que está bem amarrado. Acho que se for para fazer mais um, é para fazer o que a gente fez outras vezes, como por exemplo no caso da conversão, em que a gente faz uma síntese, porque foi uma longa reflexão, não porque faltou alguma coisa, pelo menos não que eu estou pensando, né? Então é isso aí. Então, prazer tê-lo como ouvinte que está nos acompanhando na internet, saber que você permanece leal e consegue entender que a demanda que esse podcast está gerando é uma demanda que é urgente, que é emergente e que é pertinente ao nosso momento. Acredito que o nosso podcast ele não tem natureza messiânica e nós não queremos criar um movimento a partir dele e tem tampouco a igreja, uma comunidade. São coisas dissociadas. Entretanto, não significa que a gente não queira ter a experiência, né, litúrgica de celebração da fé, né, com outros que também, como a gente, celebra a fé cristã e que entende a vida do mundo como a gente entende a partir dela, né? Então, obrigado por nos entender como parte. Nós não somos os movimentos ou o movimento que representa uma salvação para a igreja evangélica, ou não, no mundo, ou para a fé cristã no mundo, não.
mas queremos entender que existem pessoas, e eu já vi na comunidade da internet, que já está falando coisas que a gente falou aqui. Portanto, eles tiveram contato com a gente e já foram tocados e estão reproduzindo o que eles aprenderam aqui no nosso podcast. Então eu quero agradecer a esses, né? Só queria fazer uma pequena ressalva. Admitem que foi no nosso podcast que vocês tiveram esse aprendizado. Não sejam desonestos, não sejam plagiadores. Isso é desonestidade intelectual. Então, não porque a gente precise do endosso de quem quer que seja, mas por uma questão de compromisso com a fé cristã. E quem tem compromisso com a fé cristã tem que falar a verdade, não pode mentir. Então, dito isso, eu passo então a palavra para o professor Cláudio Ivan, para um desfecho, e para o professor Timóteo, então, para concluir, né, nosso podcast de hoje. Eu acho que está tudo muito bem colocado. Eu sinto uma tristeza no sentido de que aqueles que continuarem lutando por uma vida em que a realidade do sofrimento vai ser extirpada, não é? Estão num caminho muito complicado, e isso a médio e longo prazo pode produzir um grande mal. Então seria melhor considerar a possibilidade de ouvir essa mensagem da fé cristã. É isso. Obrigado, professor Anderson, obrigado, professor Cláudio. Entendo que a gente está aqui prestando um serviço, então, né? A gente está se comunicando tanto com irmãos de fé que estão espalhados aí nos mais diversos lugares, né? E que se apresentam das mais diversas formas. Eu acredito que a gente pode se comunicar e prestar um serviço também para quem não é da fé cristã, e chamar a atenção para o que a fé cristã aponta, né? Para o que ela chama. E eu acredito que isso é um ponto de virada na vida de quem ouve, tá? Eu estou repetindo desde o primeiro episódio: o Evangelho, ele é o poder de Deus desculpa, ele é o poder de Deus para cura, não é? Para salvação de quem crê. E o professor Anderson em algum momento disse: o Evangelho tem um poder de fazer diferente aquele que ouve e crê. Então esse é o nosso objetivo, tornar o Evangelho claro para quem já se converteu a Cristo, e ao mesmo tempo chamar quem não se converteu a Cristo para ouvir esse Evangelho. As duas coisas são os dois serviços que a gente cumpre aqui. Agradeço a sua atenção. Se você entende que o que a gente está fazendo é necessário, que isso aqui é relevante, você pode nos ajudar a fazer chegar mais gente, seja no corpo a corpo, recomendando para outras pessoas, seja curtindo, compartilhando, se inscrevendo no YouTube, nos outros canais de áudio que a gente tem, considerando que o Spotify não é mais só um canal de áudio, né? Lá também estão os vídeos aqui que a gente está produzindo. E tem também uma outra forma de ajudar, que é contribuindo financeiramente. A gente faz uma coisa diferente, que é não dar uma finalidade lucrativa para isso aqui, pessoal. Nenhum de nós quer um retorno financeiro, mas a gente tem essa necessidade de apoio, de contribuições, para tornar isso aqui viável, né? Para produção, armazenamento e divulgação desse conteúdo. Se você quer contribuir com qualquer quantia, o nosso Pix é podcastcrerpraviver@gmail.com. Obrigado pelo apoio de quem apoia, obrigado pela atenção de quem nos acompanha, e até o próximo episódio.